Meus irmãos, graça e paz, hoje nós vamos refletir um pouco de como Jesus fala conosco ainda hoje. Jesus fala com você, ele fala comigo, e a reflexão que eu venho trazer é que nós oramos ao Pai em nome de Jesus. Então, como que o Pai fala conosco? Será que a Bíblia traz alguma informação sobre isso? Gostaria de ler com os irmãos o texto de Hebreus, versículos de 1 a 3, que diz o seguinte: Havendo Deus, desde a antiguidade, falado em várias ocasiões e de muitas formas aos nossos pais por intermédio dos profetas, nesses últimos tempos nos falou mediante seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo o que existe e por meio de quem criou o universo. Ele, que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando tudo o que há pela palavra do seu poder, depois de haver realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Irmãos, esse contexto é tremendo, porque fala que Deus, desde a antiguidade, tem falado com a humanidade. Falou de várias ocasiões, de muitas formas. E também falou aos patriarcas, e também falou por intermédio dos profetas. A gente lembra da história de Abraão, que o próprio Deus falou com Abraão, o próprio Deus falou com Moisés. E Deus falou através dos profetas, falou com Samuel, falou com Daniel, falou a partir de Isaías, de Jeremias, de Ezequiel, mas ele também tem falado, e o autor de Hebreus é testemunha disso, mediante ao Filho. E o Filho continua falando hoje, é isso que nós vamos ver. Se você crê que Jesus é herdeiro de tudo o que ele mesmo criou, que Jesus sustenta tudo pela palavra de seu poder, que ele está à direita de Deus nas alturas, nós também devemos crer que ele fala conosco ainda nos dias de hoje. Esse contexto de Hebreus nós encontramos em Colossenses 1, os versos de 15 a 17, que ele foi feito a cabeça e todas as coisas estão debaixo do seu poder. Ele tem a supremacia de tudo. Se ele tem a supremacia de tudo, quanto mais das nossas dores, das nossas dificuldades, das nossas fraquezas, como que nós vamos entregar ao Pai toda a nossa ansiedade? É no nome de Jesus, não é? Por crermos que Jesus é o Rei exaltado nas alturas, nós oramos ao Pai em nome dele, em nome de Jesus. Foi assim que ele nos ensinou. E eu queria ver com os irmãos aquele contexto de que Jesus nos prometeu um Espírito. Ele falou que nos mandaria outro Consolador, e nós vimos isso acontecer lá em Atos 2, de 16 a 21, o derramar do Espírito em Pentecostes, que está diretamente relacionado ao que Joel profetizou. Joel 2, 28 diz assim: Então, depois desses eventos, derramarei o meu Ruach, Espírito, é a palavra hebraica aqui para Espírito, sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão, e os idosos terão sonhos, e os jovens ganharão visões. O que eu quero destacar aqui é que o Espírito de Deus seria derramado. E olha o testemunho que Paulo nos deixou em Romanos 5, de 3 a 5. Mas não somente isso, como também nos gloriamos nas tribulações, porque aprendemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz confiança, e a confiança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo, que ele mesmo nos outorgou, que ele mesmo nos deu. Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo. Joel profetizou que o Espírito seria derramado em Atos dos Apóstolos. Lucas narrou como foi a descida do Espírito Santo, e depois Paulo nos dá esse belíssimo testemunho de que Deus derramou o seu amor por meio do Espírito Santo. E o Espírito Santo tem mais funções, além de
ser derramado com o amor de Deus em nossos corações, além de nos fazer lembrar da justiça, do juízo, ele tem mais uma função. É por meio do Espírito Santo que Jesus fala aos nossos corações. Vejamos o contexto de João 14, de 26 e 27. Aqui é Jesus falando. Mas o advogado, o Espírito, lembra? Por isso que eu frisei aquela palavrinha em hebraico, ruach, o mesmo Espírito, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as verdades e vos fará lembrar tudo o que eu vos disse. Nós oramos ao Pai em nome de Jesus, levamos a Ele toda a nossa fragilidade, todo o nosso anseio, e Ele também fala conosco. Como que Ele fala conosco, então? Quando nos debruçamos diante da palavra de Deus, diante da Bíblia, do texto, do livro sagrado, e o Espírito Santo, então, nos faz lembrar de tudo o quanto ele disse. Como nós vamos saber o que Jesus disse? Se estudamos a Bíblia. E então o Espírito nos faz lembrar. Se o Espírito nos faz lembrar, ele testifica com o nosso coração. E dessa forma, o próprio Cristo fala ainda hoje conosco. Olha o restante da passagem que Jesus nos disse. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, e não vou lá dou como o mundo a dá. Não permitas que o vosso coração se preocupe e nem vos deixeis atormentar. Essa é uma palavra para mim, uma palavra para você. Para não ficarmos preocupados com coisa alguma, para não nos deixarmos amedrontar com coisa alguma, porque a paz que Cristo nos dá é diferente da paz que o mundo nos oferece. O mundo nos tenta nos fazer acreditar que estamos em paz quando estamos livres de problema. O que Paulo testificou naquele texto de Romanos 5 e o que nós vemos no contexto amplo das Escrituras é que nós temos paz em Cristo em meio às tribulações, em meio aos problemas. Então ele diz que não dá uma paz conforme o mundo, mas que o nosso coração não se preocupe e nem se amedronte, porque o Espírito nos faz lembrar de toda a verdade, de tudo o que Jesus nos disse, de tudo que ele nos ensinou. Quero concluir que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que está exaltado nas alturas, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele que pegou o livro, está ao lado do trono do Pai. Ele fala conosco pela palavra de Deus. E o Espírito é que nos faz lembrar dessa palavra todos os dias. Nós precisamos estudar a Bíblia. Se quisermos que o Pai, através do Filho, fale conosco. Então, levemos as nossas dores, as nossas ansiedades, as nossas preocupações a Ele. Porque se Ele sustenta todas as coisas, pela palavra do seu poder, Ele também sustenta as nossas vidas pela mesma palavra. E como nós vamos entender o que Jesus fala? Mediante ao que o Espírito nos faz lembrar dia após dia. Meus irmãos, essa era a reflexão que eu tinha, que o mesmo Jesus, que é herdeiro de tudo, que criou tudo, que sustenta tudo pela sua palavra, está sentado à direita de Deus nas alturas, é Ele que fala comigo e que fala com você, ainda no dia de hoje. Amém? Que o Senhor possa abençoar essa palavra, que te traga algum conforto, algum alívio, ânimo e esperança. Em nome de Jesus. Amém.